Tudo bem, gente? Espero que sim. Comigo tá tudo bem. E aí, vocês estão se cuidando? Vocês estão seguindo as orientações recomendadas, né, pelos órgãos governamentais? Espero que estejam seguindo, até porque a gente só depende da gente mesmo, né, para sair o mais rápido possível dessa situação que a gente se encontra, tá bom? Então, vamos se cuidar, vamos seguir as orientações, né? E acima de tudo, vamos ficar em casa, beleza? Então, como vocês já sabem, antes da gente sair de quarentena, a gente iniciou todo um debate sobre o continente europeu, tá? Antes de sair de quarentena, a gente observou alguns apontamentos em relação aos aspectos mais gerais do continente europeu, tá bom? Tais como quantidade populacional, principais rios, é, os principais biomas, os principais climas, densidade demográfica, tá certo? Então foram apontamentos mais gerais para a gente entender de uma forma mais global sobre o continente, tá bom? A gente viu também que o continente europeu ele se localiza geograficamente como a península da Eurásia, né? Eurásia, né, é o continente que corresponde à grande massa de terra que funde necessariamente a Europa e a Ásia, tá bom? A gente viu que a Eurásia é um continente físico, porém há uma distinção política, social e histórica entre a Europa e a Ásia, tá certo? Então, mesmo a Europa fisicamente se mostrando como uma península da Eurásia, né? Lembrando que península é uma faixa de terra cercada pelo mar, ligada ao oceano, ligada ao continente, tá certo? Mesmo se mostrando fisicamente desta forma, historicamente, culturalmente, socialmente, politicamente e economicamente, a Europa se colocou no centro das decisões, tá bom? Então, a gente aprendeu também sobre o conceito de eurocentrismo, né? Que é o conceito que afirma que a Europa ela sempre se demonstrou como o centro das decisões históricas, políticas, econômicas do mundo ocidental. Tá bom? Então, por conta dessa importância social e histórica que a Europa tem, e econômica também, tá? Vale salientar, que a Europa tem, a Europa se coloca hoje como um dos mais importantes continentes do globo. Tá bom? Outro ponto interessante a salientar é que a Europa não é um continente muito grande, não. Tá? A Europa é um continente que só é maior do que a Oceania. Entende? Mas mesmo assim é um dos continentes mais importantes. E é isso que a gente vai debater ao longo dessa aula. Tá bom? A gente vai destacar hoje algumas caracterizações desse continente: população, economia e sociedade. Então, historicamente, o continente europeu é muito importante, principalmente para a gente entender o mundo ocidental, né? O nosso continente, por exemplo, o continente americano, nós fomos colonizados prioritariamente, né, majoritariamente, por nações europeias. Né? Desde que se iniciou todo o processo das grandes navegações, que vocês lá estudaram lá em História, Portugal e Espanha lançam-se ao mar procurando novas rotas comerciais que ligassem o Ocidente ao Oriente, acabam chegando aqui no continente americano e implementando um processo de colonização e, consequentemente, de exploração e povoamento, beleza? Então, o continente europeu ele foi definidor da história de muitos povos, tá? E a gente salienta historicamente, politicamente, culturalmente e socialmente a sua importância, beleza? Vamos falar um pouco sobre a população e a sociedade europeia. O continente europeu ele é muito populoso e muito povoado. O que isso significa? Existe uma densidade grande no continente europeu, uma densidade demográfica grande, tá? Pessoas, habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Quantidade de habitantes por quilômetro quadrado.
E essa quantidade de pessoas ela é bem distribuída em todo o continente, né? Não é igual aqui no Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil há uma quantidade de pessoas maior no litoral, por alguns motivos. Por exemplo, é onde se encontram os principais polos econômicos e industriais. Historicamente, foi onde se instituiu as principais cidades brasileiras, porque era a porta de entrada e saída para os exploradores, comerciantes e tal. Lá na Europa, não. Como a Europa é um continente que é denominado de velho mundo, né, o desenvolvimento social, histórico, ajudou bastante para que o continente fosse todo povoado. Beleza? É importante a gente salientar dois conceitozinhos, né, que são os vazios demográficos e os adensamentos populacionais. Tá certo? Existem regiões da Europa que têm mais pessoas do que outras, isso é um fato. Tá bom? E o que são os vazios demográficos? Os vazios demográficos nada mais são do que áreas com baixa densidade demográfica. Em alguns lugares, gente, chega a ser 1 habitante por quilômetro quadrado. Tá? E qual a área da Europa onde tem mais esses vazios demográficos? Geralmente é nas porções orientais. Tá? E isso se deve a alguns fatores, principalmente ao clima bastante rigoroso, né? Bastante frio. E isso impede um bom desenvolvimento social, um bom desenvolvimento econômico, comercial. Tá? Em contrapartida, existem adensamentos populacionais. E o que são esses adensamentos populacionais? São regiões com alta, né, com uma elevada taxa de densidade demográfica. Esses adensamentos populacionais eles são constituídos principalmente nos principais polos econômicos. Tá? Por que eles são constituídos nos principais polos econômicos? Porque eles absorvem uma grande quantidade de trabalhadores, de imigrantes. Tá? E onde se localiza esses adensamentos populacionais? Principalmente no centro ocidental. É onde estão os principais países da Europa. Né? Aqueles que concentram o melhor desenvolvimento econômico, a melhor qualidade de vida e assim por diante. Em determinadas localidades que têm um grande adensamento populacional, a densidade demográfica, galera, pode chegar até 100 habitantes por quilômetro quadrado e essa densidade demográfica ela é gigantesca, beleza? Então, em geral, é importante a gente destacar que na Europa se apresenta um baixo crescimento vegetativo, tá? Ou seja, a quantidade de pessoas ela não cresce de forma tão rápida. Tá? Por que isso se deve, praticamente? Isso se deve necessariamente a um desequilíbrio entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Ou seja, a população europeia ela tende a envelhecer mais, a expectativa de vida ela é alta. Por que a expectativa de vida ela é alta? Principalmente pela boa qualidade de vida de algumas regiões, né? Principalmente na região centro-ocidental. E a prioridade das pessoas que vivem nessas regiões geralmente não é uma prioridade voltada para a constituição de uma família, podemos assim dizer. Né? Ou seja, casar, ter filhos. Né? Estudos apontam que em locais onde há uma boa qualidade de vida, um bom desenvolvimento econômico e social, a taxa de natalidade ela é bem baixa, porque a prioridade ela se torna outra, né? E não a procriação. Então, esse desequilíbrio entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, o envelhecimento populacional, ele impede que o crescimento vegetativo em algumas áreas da Europa seja alta. Né? Então, apresenta um baixo crescimento vegetativo. Tá? É importante também a gente salientar que é na Europa onde se apresenta uma das melhores taxas de IDH do mundo. Lembrando que IDH é um índice que mede a qualidade de vida das pessoas, beleza? Esse índice ele tem por base 3 outros índices. Renda per capita, que é a média, né, da renda daquela região, daquele país, daquele estado. A taxa de natalidade, certo? E a expectativa de vida, né, que é a média de quanto as pessoas vivem naquela região também, e o produto interno bruto, o PIB,
tá? Que é nada mais, nada menos do que a soma de tudo aquilo que é produzido brutamente pelo país, pela região, pelo estado. Beleza? Então, a análise dessas perspectivas sociais faz com que você retire dali a qualidade de vida de um determinado ambiente. Né? E os países da Europa apresentam uma taxa de IDH bem elevada. Outro ponto a se destacar é a xenofobia, né, que é uma prática muito comum e muito combatida na Europa, né, que é a aversão a estrangeiros. Geralmente, essa xenofobia ela está atrelada, né, há um preconceito que é enraizado na própria sociedade europeia. Né? Eles afirmam, né, alguns grupos afirmam que esses imigrantes que vêm de outros países acabam tomando, de certa maneira, as possibilidades de emprego da própria população europeia. Né? Mas vale salientar que esses imigrantes que, na maior parte das vezes, realizam serviços de baixa qualificação, né, e de baixa remuneração. Serviços esses que não interessam, de certa maneira, aos nativos, aos europeus mesmo. Né? Então, são esses imigrantes que acabam equilibrando, né, esse baixo crescimento vegetativo e aí a falta de mão de obra. Tá? Porque é uma característica também de locais onde tem um baixo crescimento vegetativo a falta de mão de obra. Né? Então esses imigrantes, de certa maneira, trazem benefícios para a Europa. Né? Mas mesmo assim, há toda uma prática xenofóbica, né, de aversão a estrangeiros nesse cenário. É algo assim a se pensar, né, e a refletir. Porque todo preconceito, de certa maneira, ele é injustificado. Visualizamos aqui um mapa da densidade demográfica no continente europeu. Percebam que os pontos em vermelho são os pontos onde tem um maior adensamento populacional, tá certo? Percebam como eu falei quando eu comentei sobre o conceito de adensamento populacional, as pessoas se concentram mais nas regiões onde tem um melhor desenvolvimento econômico, tá? Em países como França, Alemanha, Reino Unido, tá bom? Então é importante a gente salientar isso aí, na região ocidental da Europa. Essa distinção entre região ocidental e oriental a gente vai ver nas próximas aulas. Eu vou fazer uma menção hoje, mas a gente vai refinar essa diferença nas próximas aulas, principalmente quando a gente for estudar o próximo capítulo, que é leste europeu e, consequentemente, SEI e Rússia. Alguns pontos a destacar. As grandes guerras e a Guerra Fria redesenharam o cenário geopolítico europeu. Né? Eu costumo dizer que o século XX, apesar da gente estar encarando uma pandemia, né, que não é nenhuma novidade na história da humanidade, a gente já passou por algumas pandemias, como, por exemplo, a peste negra na Idade Média, a gripe espanhola no início do século XX. Né? Então, é uma pandemia, né? Uma doença que se espalhou pelo mundo todo, né? Ela não é novidade, infelizmente, na nossa história. Mas eu costumo dizer que o século XX foi um século bem dinâmico, bem conturbado. Né? Ele inicia lá com o surgimento de duas novas nações, né? A Itália e a Alemanha. Se inicia todo um processo de disputas imperialistas entre os países europeus, né, que vai impulsionar a Primeira Guerra Mundial. Né? Logo após, já no final da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, né, o surgimento da União Soviética, por consequência da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, né, que foi culpabilizada no final da Primeira Guerra, acaba se organizando em torno dos ideais do totalitarismo nazista e coloca em prática todo aquele terror que a gente viu também. A gente sabe o que aconteceu durante a Segunda Guerra. Né? Então, em 50 anos, até a primeira metade do século XX, aconteceu duas grandes guerras, a gente teve uma pandemia, entende? E isso ajudou o quê? A redefinir o cenário geopolítico
da Europa, não só da Europa, mas do mundo todo. Tá? E a Guerra Fria, ela foi um divisor de águas também nesse sentido. Né? Foi um embate direto entre duas superpotências que emergiram como superpotências ao fim da Segunda Guerra. Né? E foi bastante interessante esse momento que, além de ser uma disputa é, que a gente pôde ver na corrida espacial, na industrialização, na questão comercial, a gente viu que foi uma disputa ideológica também, né? Uma disputa entre o capitalismo e o socialismo, entre os Estados Unidos e a União Soviética. E isso redefiniu, né? Redefiniu o modo da gente olhar a nossa própria realidade. Né? Desde que a União Soviética ela se dissolve, o capitalismo toma a frente como principal modelo econômico no mundo. Então percebam que tudo isso aconteceu na Europa. Então percebam a importância histórica, social, política, econômica, cultural do continente europeu, tá bom? Então, como existem países da Europa Ocidental que apresentam altos índices de desenvolvimento humano e sociais, enfim, os países do leste europeu já apresentam o contrário, apresentam baixos índices sociais, tá? Isso se dá ao fato principalmente deles terem aderido ao regime socialista, na maioria em algumas vezes de forma obrigada, né, pela União Soviética, e não conseguir ainda passar por um processo de reestruturação pós-transição, né, do socialismo para o capitalismo. Importante salientar também que a maioria da população vive nas cidades, né, e outro ponto interessante é salientar que a urbanização moderna ela surge necessariamente na Europa, né, a partir do processo da Revolução Industrial lá na Inglaterra. Importante a gente salientar isso aí. Só lembrando a vocês, urbanização nada mais é do que o crescimento populacional das cidades, dos centros urbanos em relação à área rural. Tá? Existem locais que não há urbanização, porque não tem área rural, para demonstrar essa diferença. Tá bom? Principais centros. A gente destaca alguns. Paris, Londres, Madrid, Berlim, Budapeste, Istambul, Varsóvia, Praga, Milão, Frankfurt, Roma, Atenas, Bucareste, Moscou, Kiev, Estocolmo e Copenhague. Então, beleza? A gente destaca também Paris como a cidade que tem um desenvolvimento econômico melhor na Europa. O melhor desenvolvimento econômico da Europa está concentrado na cidade de Paris, tá? A partir do último levantamento. Só a título de curiosidade também, o país que detém o maior produto interno bruto da Europa, a partir do último levantamento que teve, é a Alemanha. Tranquilo? A europeia. Como se dá a economia europeia? A economia europeia ela se dá de uma forma bastante interessante. Né? Como eu já disse a vocês, a Europa ela se mostra como um dos centros da industrialização no mundo e foi o berço da industrialização no mundo. Né? A primeira revolução industrial aconteceu lá na Europa no século XVIII, na Inglaterra. Né? O surgimento das primeiras indústrias, a modificação da relação do homem com o trabalho, foi lá na Europa Ocidental. Tá? Então, as atividades econômicas desenvolvidas na Europa, elas perpassam necessariamente três setores. Isso é bom a gente destacar. Os três setores, perdão. Isso é bom a gente destacar. O setor primário, né, o relativo à matéria-prima. O secundário, relativo à produção de produtos a partir dessa matéria-prima. E o terciário, que está ligado necessariamente a serviços e ao comércio. Lá a gente encontra desde indústrias automotivas, aeroespaciais, até mesmo alimentícias. A agricultura, a pecuária e a aquicultura, né, que é o desenvolvimento de pesca, criação de camarão em cativeiro, mexilhões, está sempre voltado para a questão da industrialização e um avanço absurdo da tecnologia. Né? Em contrapartida, aqui no Brasil, a gente utiliza ainda métodos bastante arcaicos de agricultura e pecuária. Tá? Lá está voltado muito para a questão da tecnologia. O comércio também é importante a gente destacar aí a União Europeia, tá? Que foi um bloco econômico que se erigiu, né? Que surgiu pós Segunda Guerra Mundial e tem como principal ponto de partida, gente, as relações comerciais, né? E a ajuda mútua entre os
participantes. Outro ponto da gente destacar também é a silvicultura, que equivale a 7% do PIB da União Europeia. E o que é a silvicultura? Do que uma exploração consciente de florestas, né? Sempre pensando na exploração sustentável, tá bom? Isso corresponde a 7% do PIB da União Europeia. É uma parcela bem importante. Tá? E a gente não pode esquecer também do turismo, que é a base econômica de alguns, né, de vários países europeus. Quem nunca desejou ir para Paris ou Veneza na Itália, que é o meu sonho de consumo, por exemplo? Quem sabe um dia, né? O berço do Renascimento. É, seria maravilhoso. Sigamos. Aqui eu apresento para vocês o mapa da divisão socioeconômica da Europa. Né? Percebam que a parte de rosa ela corresponde à Europa Oriental. Né? E é nessa Europa Oriental onde há uma menor qualidade de vida, uma baixa expectativa de vida, os indicadores sociais são menos elevados. E na parte ocidental, a gente percebe o maior desenvolvimento social e humano, econômico e político. Tá? Isso está muito atrelado às consequências do que a Guerra Fria nos trouxe. Lembrando que a União Soviética, né, ela era formada por um grupo de países da Europa Oriental. Tranquilo? Mais uma vez, o mapa da distribuição industrial da Europa. Percebam que a maior quantidade de indústrias, né, em marrom, que representa as indústrias, elas se localizam na Europa Ocidental, tá? Nos polos sociais, econômicos, políticos, que foram centros do capitalismo durante a Guerra Fria. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Prestem atenção no vídeo, façam as atividades, vejam o vídeo todo. Vocês não estão vendo o vídeo todo, eu estou acompanhando no meu canal, tá? Os analytics, vocês não estão vendo o vídeo todo, vejam o vídeo todo, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, pode botar um comentário no vídeo e até mais.